Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós temos a nossa última revisão de história antes da atividade avaliativa. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, porque a gente precisa recordar desde o início ali, ó, na época da proclamação da República, até onde nós estamos estudando. Então, vai ter alguns textinhos nesse slide, vocês vão precisar pausar, prestar atenção no que eu tô falando. Então, pause, volte o vídeo, preste bastante atenção, tá bom? Nós vamos começar na proclamação da República. O que aconteceu, aonde aconteceu, o porquê que aconteceu. Então, nós vemos aí um textinho, né, nesse slide, que fala que a proclamação da República ela resultou de um processo político que se estendeu desde a década de 1870. A insatisfação com a monarquia ganhou força ao final da Guerra do Paraguai, tanto nos meios militares quanto nos civis. Então a gente tem o quê? A insatisfação do nosso povo brasileiro, a insatisfação do exército, né, que lutou lá na Guerra do Paraguai. Eles queriam melhores salários, eles queriam melhores condições, a população civil queria um crescimento para o Brasil e eles não foram atendidos, né? Eles chegavam em Dom Pedro II e não eram atendidos. Os militares chegavam e propunham uma melhora no salário e aí não era atendido. Então isso gerou muita insatisfação no povo brasileiro e nos militares. E eles estavam insatisfeitos com essas remunerações, eles queriam melhorias no sistema de promoção de carreira e a permissão para poder opinar nessas posições políticas, que era algo bem proibido naquela época. Isso contribuiu para que o republicanismo fosse ventilado no seu interior. Então, o que acontece? Nós tivemos o surgimento do Partido Republicano, e esse Partido Republicano ficava falando para as pessoas, para os militares, né, sobre essa melhoria. Se tivesse uma proclamação da República, eles poderiam opinar mais, eles iam ter mais participação no governo. Então aí deixou meio que uma incógnita, uma coisinha assim, será que é bom mesmo? Então aí juntou a insatisfação e o Partido Republicano e fez com que essa população, os civis, os militares e a Igreja Católica, os cafeicultores também, quisessem, né, a proclamação da República. Então eu vou ler aqui uma parte aqui, ó, falando assim: a insatisfação com a monarquia não era uma exclusividade dos militares. Os cafeicultores paulistas e a Igreja Católica também estavam insatisfeitos. Então nós tínhamos os civis, os militares, os cafeicultores, né, paulistanos e a Igreja Católica, que estavam insatisfeitos com Dom Pedro II. Com essa perca de apoio da Igreja e dos escravocratas, a monarquia ela ficou sem grandes grupos para lhe dar apoio, né? Assim, a sua sustentação tornou-se extremamente difícil, uma vez que o movimento republicano estava muito mais forte do que a monarquia. Isso tudo aconteceu no final da década de 1880. Na medida que o republicanismo avançava, uma nova pauta era ventilada, o federalismo. Então vamos sair do monarquismo para ir para o federalismo. E como que isso aconteceu? Lá em novembro de 1889, a crise política estava bem avançada. Sendo assim, grandes nomes do republicanismo da época reuniram-se secretamente com o Marechal Deodoro da Fonseca, que era um militar com bastante influência lá naquela época. Então, o Marechal, ele aderiu ao movimento e ele foi convencido pelo Partido Republicano, com essas ideias, ele sendo militar, vendo a população também queixando, ele aderiu a esse partido. Depois de ser convencido, né, Deodoro da Fonseca liderou um levante militar. E aí, em 15 de novembro, né, de 1889, lá nas margens do rio Ipiranga, Deodoro da Fonseca, ele proclamou a República. Então, nós vimos lá no nosso livro que Dom Pedro II não estava, né, no Rio de Janeiro. Então, ele teve o recebimento de uma carta avisando que ele não era mais rei do Brasil. Então, a monarquia tinha sido acabada. E aí eles partiram, Dom Pedro II e a sua família partiram rumo à Europa. E aí quem ficou no poder?
Ficou no poder o Marechal Deodoro da Fonseca e aí inicia-se a República da Espada. Vamos relembrar por que é a República da Espada? Por quê? Porque os dois primeiros presidentes eram militares. Então, a República da Espada foi um período inicial da Primeira República Brasileira. E ela teve no governo dois militares. O primeiro, Marechal Deodoro da Fonseca, e depois o Marechal Floriano Peixoto. Ele se estendeu assim de 1889 até 1894. Após essa proclamação da República, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele foi escolhido para ser o presidente do Brasil, mas ele era um presidente provisório. Por quê? Porque na República tem o voto. Como não teve um voto, ele foi um presidente provisório, até chegar à questão de ter uma eleição através de voto. O governo de Deodoro da Fonseca, ele se estendeu durante 2 anos, e um desses grandes acontecimentos que aconteceu aí nessa época de Deodoro da Fonseca foi a criação da Constituição de 1891. Nessa Constituição, nós vimos no nosso livro de história que apenas poucas pessoas poderiam votar. Inclusive, mulheres não poderiam votar, analfabetos também não poderiam votar. Então, já tem uma questão aí, né, do voto. E aí, a partir de 1890, os políticos liberais do Brasil passaram a pressionar o governo para que uma constituinte fosse convocada para ter uma nova Constituição para o Brasil. Após essa convocação dessa nova constituinte, 5 pessoas foram escolhidas para formar uma comissão e redigir uma nova Constituição. Então, nós temos aí a foto dos 2 primeiros presidentes, o primeiro aí, Deodoro da Fonseca, e o segundo, Floriano Peixoto. Lembrando que Deodoro da Fonseca, ele não aguentou a pressão e ele pediu para sair. E aí, quem assumiu depois foi o Floriano Peixoto, e ele foi um dos queridinhos da população brasileira naquela época. A Constituição de 1891, ela trouxe várias mudanças para o Brasil. Os seus principais pontos eram o federalismo, o presidencialismo, a separação entre Estado e Igreja e um sistema eleitoral. Então, eu vou falar um pouquinho de cada. O federalismo, ele foi adotado como um sistema político. Esse sistema aumentava o grau de autonomia dos estados. Então, os estados não tinham mais uma relação tão direta com a União. O presidencialismo foi determinado que o presidente seria uma autoridade máxima do país, né, no Brasil, e ele seria escolhido através de uma eleição direta, e o mandato seria de 4 em 4 anos. E o que é essa eleição direta? Através do voto. E a separação entre Estado e Igreja. O Estado e a Igreja foram separados, e com isso eles foram criados registros civis para nascimento, casamento e morte. Então, se eles queriam casar, já estava separado. A igreja fazia o casamento, mas tinha aquela questão do Estado também. O sistema eleitoral foi instituído um sufrágio universal masculino, com algumas exceções. Menores de 21 anos, analfabetos, soldados rasos, mendigos não poderiam votar. O entendimento da lei na época não se estendia o direito ao voto às mulheres. Após essa promulgação da Constituição de 1891, foram realizadas eleições indiretas. Então, a gente não teve eleições através do voto da população. Então, determinou que o presidente seria Deodoro da Fonseca. Para esse cargo assim, de maioridade no Brasil, seria o Deodoro da Fonseca. Então, ele seria o presidente. Ganhou por 129 votos e, como seu vice, o Floriano Peixoto. O governo de Deodoro da Fonseca, no entanto, ele foi marcado pelo seu autoritarismo e pelas tentativas de procurar reforçar o seu poder. Então, o que a população não gostou? Dessa questão que ele foi muito autoritário e eles exigiram bastante mudança no Brasil e ele não conseguiu, ele só prometia e não conseguiu. E aí, depois desse autoritarismo que ele teve, criou o quê? Uma oposição com a Marinha, né? A Marinha ficou descontente com esse autoritarismo do Deodoro da Fonseca e aí iniciou-se a revolta da Armada, né? Que a gente já viu lá no nosso livro de história.
E aí eles fizeram que o Deodoro da Fonseca renunciasse o cargo de presidente. Então isso aconteceu no dia 23 de novembro de 1891. Então ele ficou pouco tempo no governo. Depois dessa renúncia de Deodoro da Fonseca, a Constituição brasileira estipulava que novas eleições deveriam ser convocadas para determinar um novo presidente, uma vez que os 2 anos de mandato presidencial não haviam sido finalizados. No entanto, a oligarquia paulista deu suporte para que Floriano Peixoto pudesse estar no poder. Então, ele assumiu a presidência do Brasil. A posse de Floriano Peixoto aconteceu com uma troca de favores entre duas partes. A oligarquia paulista entendia que a posse de Floriano traria uma maior estabilidade política para o Brasil. Depois da renúncia de Deodoro da Fonseca, o Floriano Peixoto assumiu, porque ainda restavam 2 anos de governo, só que ele trouxe uma bastante... ele teve estabilidade, né, política no Brasil, que os cafeicultores gostaram bastante, mas ele foi marcado por várias disputas políticas. Então, tiveram várias disputas. Primeiro, nós tivemos a Revolução Federalista e a revolta da Armada ainda continuava. Então, nós temos aí uma revolta, né, da Marinha contra o Floriano Peixoto também. E aí, eles rebelaram contra o governo. E exigiam assim, uma nova eleição, porque ele veio como um presidente sem eleição. Então, eles exigiam isso. E essa repressão dos casos, que foram bastante violentos, tiveram essa revolta, o Floriano Peixoto foi conhecido, foi apelidado como Marechal de Ferro, porque ele aguentou isso, aguentou todas essas revoltas, essas revoluções. E aí vem o surgimento da República Oligárquica, né? A República ela é formada, conhecida como um período histórico que se iniciou em 1889. Com a proclamação da República e se estendeu até 1930. E com a Revolução de 1930 também foi conhecida como a República Oligárquica e a República Velha, ou República Velha. Esse período ficou marcado pelo domínio das oligarquias na política brasileira. Ficou marcada por algumas práticas, como, por exemplo, o voto de cabresto, que a gente já estudou até num vídeo, que eu até expliquei para vocês, e a troca de favores. Desse período também ficou conhecido alguns conceitos, como, por exemplo, a política do café com leite e a política dos governadores. Então, aquela troca do café com leite lá, que a gente vai revisar aqui também, mas eu tenho alguns vídeos explicando um pouquinho mais sobre a República Oligárquica, tá lá no YouTube, é só rever que vocês também vão ter um aparato para vocês fazerem essa atividade com mais carinho também, além dessa revisão desse vídeo. E aí, essa República Oligárquica, ela foi marcada pelo autoritarismo, essa desigualdade social, esse joguinho político. Então, ela foi bem conhecida, assim, por esse autoritarismo, o voto de cabresto, essa troca de favores. E aí, depois disso, esse período ficou muito marcado pelas tensões sociais existentes. Então, nós tivemos as revoltas, por exemplo, da vacina, aí a revolta da chibata. A gente até falou um pouquinho na live lá sobre essas revoltas. Então, aí nós temos um mapa mental, né, das principais práticas políticas. Deixa eu só mudar minha câmera aqui. E aí dá para vocês verem bastante, se quiser pausar, tem os principais marcos de cada um. E a gente vai falar um pouquinho da política do café com leite, que é um dos conceitos bem conhecidos, porque tinha a troca de presidentes entre Minas Gerais e São Paulo. Minas Gerais, porque era o maior produtor de leite, e São Paulo, o maior exportador de café. Então, eles ficavam revezando entre o governo. Então, nós temos aí, ó, um exemplo nessa imagem, uma gangorra, né? Um lado São Paulo para cima e o outro lado Minas Gerais para baixo. E aí, eles ficavam nessa troca de presidência. Então, nós vemos aí nessa fotinha aí que a gente pode perceber que tinha aquela café com leite, que era o presidente que estava, por exemplo. Nós temos o presidente de São Paulo. O presidente de São Paulo estava lá, né, no topo, e aí ele falava com os governadores, e os governadores logo em seguida falavam com os coronéis. Então, eles faziam essa troca, os presidentes falavam, olha, se você conseguir eleitores para mim, eu vou passar uma quantia de verba para você. O governador chegava dos coronéis, também falavam isso, e os coronéis chegavam nos seus eleitores, porque eles eram bastante influentes,
e faziam um voto de cabresto ou ameaçavam as pessoas para votar naquele presidente. Nesse slide a gente tem um pequeno texto que dá para vocês pausarem e lerem, mas o resumindo aí, ele fala um pouquinho sobre o voto de cabresto, né, que é aquela intimidação para os candidatos votarem naquele presidente, né, que candidato a presidente, e também tinha aquela manipulação eleitoral de que votavam pessoas inexistentes ou usavam o registro de pessoas mortas para votar, então tinha aquela manipulação dos votos. Qual que era essa característica socioeconômica dessa época? Então, nós tivemos um desenvolvimento industrial bastante. Então, estava muito concentrado, principalmente na cidade de São Paulo. Ele teve um grande salto populacional nesse período. Então, a gente teve um desenvolvimento industrial, urbano, em algumas partes do Brasil. Através desse desenvolvimento industrial, urbano, desse crescimento, porém, assim, tinha quem quer que mandava, entre aspas, assim, na questão financeira do Brasil, era exclusivamente a exportação de café. Então, ele ficou até em 1950 a exportação do café, que gerava bastante a economia do Brasil. Aí nós tivemos aí as revoltas, né? A primeira foi a revolta de Canudos, que a gente até falou numa aula Zoom, que essas revoltas elas procuravam direitos sociais, que tinha uma grande desigualdade social, era bastante evidente naquela época, então tivemos a revolta primeira, a comunidade de Canudos. Ela foi lá no sertão, né, numa cidade, um povoadinho chamado Canudos, e que teve como um líder o nosso Antônio Conselheiro, e era um povoadinho que não queria depender de jeito nenhum do governo. Então, eles tinham as pessoas que seguiam Antônio Conselheiro, e o Antônio Conselheiro indicava que o povoado não precisava nem um pouco desse governo. Então, ele criou uma revolta lá nos governantes, né, que achou que eles eram bem perigosos para a República, porque achavam que poderia ser um início de uma monarquia. Então, a gente teve aí uma guerra, né, que aí acabou com a cidade de Canudos. Eu até mostrei uma fotinha de como ela ficou. Ela foi alagada, então ela aparece poucas vezes na seca lá no Nordeste. A gente consegue ver essa cidade, né, esse povoado de Canudos. E aí nós tivemos a revolta da vacina, que nós tivemos a reação popular de acordo com a campanha que era obrigatória a vacina. Nós tivemos essa reação da população, porém, né, apesar dessa revolta, a campanha foi um sucesso. Dentro de poucos anos, a varíola, que era uma doença que tinha bastante na época, ela foi erradicada no Rio de Janeiro. Depois, assim, na década de 1970, ela foi totalmente erradicada no Brasil. Depois nós tivemos a revolta da Chibata, que foi um movimento muito importante, porque aconteceu na Marinha, no início do século XX, na cidade do Rio de Janeiro, onde nós tivemos um líder, João Cândido, que redigiu uma carta para que aqueles fins dos castigos. Então nós tínhamos na Marinha ex-escravos, pessoas que estavam sofrendo bastantes castigos, e eles queriam um fim desses castigos, né? Uma alimentação melhor. Eles redigiram essa carta, né, pedindo essa alimentação melhor, essas condições melhores, o fim desses castigos. E se caso essa carta não fosse ouvida, não fosse cumprida, eles ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro, né, que era a capital do Brasil naquela época. Então eles tiveram algumas negociações e o presidente Hermes da Fonseca, ele decretou o fim das chibatas em 27 de novembro de 1910. Então, essa é uma das revoltas que deram certo, né? Canudos não deu certo e a revolta da vacina também não. Então, nós tivemos aí a revolta da Chibata, que foi uma que deu certo, depois de algumas negociações. Aí nós temos o conflito do Contestado, que ela foi bastante semelhante à revolta de Canudos, onde uma região, né, que também é conhecida como Contestado, que localizava entre o Paraná e Santa Catarina.
Essa guerra ela aconteceu por quê? Porque nós tínhamos empresas estrangeiras que estavam abusando da exploração da madeira e da erva mate. Então, eles queriam que a exploração acabasse nessa questão da empresa estrangeira. Eles queriam mais que as pessoas que estavam ali pudessem explorar tranquilamente. Depois, a gente teve a greve geral de 1917, que ela foi através dos operários, e os operários estavam contra os comerciantes, porque os trabalhadores eles pediam melhores condições de trabalho e um aumento de salário. Então, eles ficaram paralisados, exigiram isso, e depois de 5 dias de paralisação, eles atenderam essa reivindicação. Nós tivemos aí o fim da República Oligárquica. O fim da República Oligárquica está atrelado à disputa na presidência de 1930. Nessa disputa, paulistas e mineiros romperam com seus acordos, então nós tivemos essa quebra da política café com leite. Sendo assim, os paulistanos lançaram Júlio Prestes, e lançaram também Getúlio Vargas como candidato à presidência. O resultado dessa revolta, conhecida como Revolta de 1930, foi a derrubada do presidente Washington Luiz e o impedimento de que Júlio Prestes assumisse a presidência. No mês seguinte, Getúlio Vargas assumiu como presidente provisório do Brasil e aí inicia-se outra parte da história, mas essa parte não vai cair na atividade avaliativa. Eu espero que vocês tenham entendido bastante esse vídeo explicativo. Nós vamos consultar o nosso livro de história e também nós vamos consultar ali nosso caderno, nós vamos ver alguns vídeos que já foram feitos, que estão lá no YouTube, lá no canal da escola. E também, se precisar, pause esse vídeo, leia todo o slide, escute o que eu estou falando, que vocês vão entender bastante. E é uma matéria que vocês gostam muito, porque a gente trabalhou muito como se fosse uma novelinha, né, do Brasil. Então, espero que vocês tenham entendido bastante. E boa sorte! Toda a sorte do mundo para vocês! Tchau!